Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio aqui do Fala Pouco Podcast. Meu nome é Reinaldo Pedrosa. O meu nome é Robert Pattinson. E eu sou Léo Abrantes. Bom, e no podcast de hoje, como você já viu a referência, a gente vai falar sobre o filme aí, eu acho que o filme mais esperado desse mês, né? Desse mês de março, desse início de ano, junto ali com o Doutor Estranho, e é o filme mais do filme da DC, né? O filme do The Batman, estreado aí por Robert Pattinson, que também conta com o elenco de Zoe Kravitz, tem o Andy Serkis no filme também, o Jeff Wright também, que é um excelente ator, fez lá o Westworld e é sensacional. E é um filme agora que chegou no cinema, dirigido pelo Matt Reeves, e a gente vai falar sobre esse filme no podcast de hoje. Mas antes, a gente acabou de sair do cinema, inclusive, a gente tá gravando esse filme aqui mais de meia-noite, foi a hora que a gente chegou em casa. Vim correndo então, de o filme tá casa bem... pra coisar. Exatamente, o filme está bem fresco na mente de todo mundo aqui. A gente vai falar sobre ele, o que a gente gostou, o que a gente não gostou. E é isso aí, esse esquema que vocês já conhecem. Por que vocês já conhecem? Porque nós já fizemos vários podcasts falando sobre filmes também. Então você pode olhar na nossa lista de reprodução aí, que vai ter mais de 80. Esse aqui, se eu não me engano, salvo engano, é o podcast número 90 aqui do Fala Pouco. Então você vai encontrar podcast sobre Coringa, você vai encontrar podcast sobre Homem-Aranha, você vai encontrar podcast sobre vários filmes que lançaram aí entre 2019 até agora 2022. Então você pode conferir tudo isso na lista de reprodução no YouTube e no Spotify. E, inclusive, não só filme, né? A gente faz podcast sobre tudo, basicamente. Religião, fatos da atualidade, podcast sobre perfil, onde a gente pega uma personalidade famosa, tipo um Kanye West da vida, uma Britney Spears, um Robert Downey Jr., que a gente já fez, e a gente destrincha a vida desse famoso e fala os principais pontos, dá a opinião da gente sobre os acontecimentos, por aí vai. Então, e também você pode encontrar podcast sobre fim de mundo, teoria da conspiração e por aí vai. Tudo isso você pode encontrar aqui. Tá? Inclusive, também você pode nos acompanhar no Instagram, que está um pouco parado, não só agora, mas já faz um tempo, mas ele está um pouco parado lá, mas você vai encontrar críticas de filmes, assim, críticas, indicações, artigos, perfis, tudo isso você vai encontrar lá. Filmes antigos, filmes mais novos, os filmes que saíram na Netflix de 2019 até 2021, você vai encontrar lá fácil. Então, dá uma procurada lá para você poder encontrar lá, tem um portfólio bem legal do nosso projeto. Mas é isso, vamos embora para o podcast, vamos embora para mais um episódio. Bom, esse podcast aqui a gente começou nele num tom um pouco mais melancólico, um pouco mais... o último a gente começou, perdão, num tom muito mais melancólico. Afinal, no primeiro podcast do ano a gente estava falando sobre a Terceira Guerra Mundial, depois desses dois últimos anos de coronavírus, a gente pensando que esse 2022 ia começar já estourando a boca do balão. No fim não começou tão bem assim como a gente imaginava, mas também começou muito bem, porque foi agora, finalmente, né, chegou às telinhas o novo Batman. E quando a gente fala de filme da DC, a gente fala sobre aquele hype, né, que vem sempre por trás. Antes da gente falar do Batman em si, a gente tem que falar do hype que veio por trás do Batman, né? Desde que foi anunciado que o Robert Pattinson ia ser o novo Batman, desde que as histórias começaram a sair, os trailers, a galera já estava pensando que é isso que, na realidade, todo mundo sempre pensa quando vai sair um novo filme de herói, menos da Marvel, que normalmente é muito surpresa, assim, né? É uma coisa muito mais papum. A DC, ela sempre anuncia praticamente primeiro o ator, ela não anuncia nem o filme, ela fala assim, ó, Robert Pattinson vai estar no filme da DC, tá ligado? Tipo assim, por quê? Por causa que a comunidade, a galera que consome os produtos da DC é aqueles nerds um pouco mais chatinhos, não chatinhos, mas assim, que gostam de ver os quadrinhos praticamente nas telas. Então gosta de um cara que interprete muito bem, aquele cara que entra no personagem. Não é à toa que o que aconteceu com o Heath Ledger, né? Assim, né? O cara, ele realmente coringou, ficou coringado, ele virou Coringa de fato, passou um mês só assistindo vídeo dos irmãos Neto e agora aconteceu. Mas assim, o Joaquin Phoenix também fez um trabalho excelente. Quando a gente fala de todos os trabalhos, a maioria dos filmes da DC, a gente já espera uma grande produção quando a gente está falando de Batman. Quando a gente está falando de qualquer outra coisa, a gente fala de Liga da Justiça, a gente fala de Flash, a gente fala de... Beleza, tem séries legais, Demolidor é uma série muito boa, o Mulher Maravilha também. O Aquaman foi um filme até
Mas assim, bacana. Mas quando a gente fala de Cavaleiro das Trevas, quando a gente fala dos jogos da franquia do Batman, quando a gente Ó, fala de você esqueceu de Shazam, que é muito bom também. Shazam, que é muito bom, mas quando a gente fala de Batman, a gente sabe que o negócio é diferente. A gente fala dos jogos do Batman, da série do Asylum, né, do O Arkham, Arkham. a série Arkham, que é absurda do Batman. A gente fala dos outros filmes, dos outros jogos também que tinham do PlayStation 2, como Batman Begins, desde os filmes com o próprio, qual o nome dele? Christian Bale, com o próprio Christian Bale, que são absurdamente filmes fodas, o Batman Begins, o Batman Cabelo das Trevas. Bom, tudo que é feito produto do Batman normalmente tem um capricho um pouco maior, porque ele é o queridinho da DC. Ele é o Sherlock Holmes da DC. E os gibis, a gente sempre viu os gibis, quem acompanha também, os gibis do Batman, eles são quase que uma série de investigação policial, uma coisa bem Sherlock Holmes, e o Batman é um personagem muito caricato. Tem aquela piadinha, né, que assim, todos os heróis, a galera dando risada, aí o Batman sério, aí tipo o Coringa dando risada e todos os outros vilões sérios, sabe? Tipo assim, porque o Batman, ele é o herói diferente, ele é aquele cara sério, ele é aquele cara que ele mostra suas expressões apenas pelo olhar e pela boca, que tá sempre sério, ele não dá risada, ele tá sempre naquela cara extremamente apática, então precisava ser um ator que conseguisse atuar sem falar nada. Entendeu? Um ator que conseguisse entrar no personagem, fazer o Batman, sem precisar realmente estar ali fazendo o Batman. Não é que nem o Joaquin Phoenix que tem que dançar, que tem que rir. O Batman é um cara que ele é sério, mas é muito difícil você também atuar um cara mais sério. E desde a escolha do Robert Pattinson, inclusive aqui o nosso elenco fala pouco, eu acho que todos nós fomos juntos assistir o Farol, né? Não, foi tu e Léo só. É verdade, eu e o Léo E o fomos Ian assistir o também. Farol, e o Ian, que é um outro agregado, fala pouco, mas assim, desde que a gente foi assistir o Farol e quando anunciaram o Robert Pattinson como Batman, eu pelo menos tinha elevado minhas expectativas a um nível bem, bem bacana, assim, bem realista, por causa que eu vi ele em um trabalho muito sério, um trabalho no ar, e essas coisas que a gente vai destacar também ao longo do filme, que a gente fala de fotografia e tudo mais, só uma abertura, mas ele estava num trabalho no ar, que é um trabalho mais sério, que é um trabalho que tem que entrar você tem que entrar naquela vibe mais séria mesmo, mais investigativa. Se você, assim, não é um filme que tem muito espaço para brincadeira, não é uma vibe com muito espaço para brincadeira. E o Robert Pattinson já tinha entrado muito bem nisso, e o que ele fez em Batman, nós vamos falar aqui agora. Bom, eu achei um filme muito bom, tá? Assim, vamos dizer logo que eu ia falar no início, mas esqueci. Vão ter spoilers aqui, então se você ainda não viu o filme, você vai ver o filme e depois volta aqui. Mas também se você não liga para spoilers, pode continuar aqui. A gente vai estar falando sobre O Batman o morre. filme, assim, não que a gente vai estar jogando spoiler o tempo todo, mas a gente vai falar sobre o filme sem se preocupar se vai estar falando spoiler ou não. A gente vai falar sobre o filme, entendeu? Então, enfim, vamos lá. Eu acho que é um filme longo, é um filme de 3 horas de duração. A gente chegou na sessão, tipo, a sessão começou às 8 horas e a gente terminou, saiu do filme tipo meia-noite, vamos dizer assim. Que E isso, meia-noite não, cara? Que para de desculpa. mentir. Foi 11 horas, desculpa. Tô com sono já. Mas Meu enfim, Deus. a sessão acabou às 11 horas. Mas enfim, é, continuando falando sobre o Batman do Robert Pattinson, no início, quando ele foi anunciado, né, que foi até com a arte, que ele tinha pedido para ter um cara muito famoso na internet, que ele faz arte de atores famosos interpretando algum personagem da cultura pop. E eu lembro que ele fez uma do Robert Pattinson interpretando o Batman, e aí repercutiu muito, de uma forma até certo ponto também negativa, porque na época ele ainda estava muito atrelado ao Crepúsculo, mas também, por outro lado, quem já conhecia o trabalho dele de outros filmes, muitas vezes filmes mais independentes ou filmes que não chegou ao grande público, mas que ele fez um bom trabalho, chegou de uma forma positiva. Mas todo mundo ficou naquela. Vamos esperar para ver e vamos ver se ele consegue Só, fazer um só um bom Batman. adendo, lembrando que o Robert Pattinson, antes dele se transformar no Edward, ele era o Cedrico, né, do Harry Potter, né? Do Ele Harry era o Potter. cara da. Ele já tinha um outro personagem que era Exatamente. muito marcante, muito difícil de tirar a cara dele, sabe? Exatamente. E assim, o filme, cara, vamos entrar agora no filme de fato. É um filme que eu já disse que é longo, mas é um filme que dá para você assistir, sabe? Dá para você sentar e assistir. Tem, claro que, na minha opinião, alguns momentos que eu acho que, pô, se tirasse isso aqui, para mim não ia fazer falta, mas tem no filme, eles abordaram muitas coisas no filme. Tem a questão da máfia, tem a questão do tipo, tem vários vilões, aparece o Pinguim, que ainda não é o Pinguim, é um cara que está começando ali ainda no mundo da máfia. Aí tem o Falcone, aí tem o próprio Charada, que é o vilão principal do filme,
tem uma participação especial, quase um easter egg ali do Coringa, e por aí vai. E tem todo... Então, assim, o filme, ele aborda... Fora a questão da Mulher Gato também, que é uma personagem coadjuvante, mas uma coadjuvante que aparece muito, assim como o Tenente Gordon, né, que ainda não é comissário. Mas, enfim, então, assim, o filme ele aborda várias vertentes do Batman. Ele inclui vários vilões, que não necessariamente ele precisa resolver todos os vilões, são vilões que vão ficar para os próximos filmes. Até o próprio Charada, que é o vilão principal do filme, ele tem um desfecho, o vilão morreu. Não, ele está preso. E a gente sabe que o vilão do Batman é preso e solto assim. Os caras conseguem fugir do asilo do Arkham da maneira maiores maneiras possíveis. Mas, enfim, é um filme que eu gostei de assistir, é um filme que ele tem uma pegada mais pesada do que os filmes da Marvel, por exemplo, obviamente, porque é o Batman, geralmente tem uma pegada mais sombria, uma pegada mais escura. Esse filme tem muito dessa questão das cores, né, que o Berto até começou falando, questão da fotografia, tal, não sei o quê. É um filme muito escuro, então, assim, é muito preto, mas ao mesmo tempo tem muito vermelho. A moto do Batman, a luz vermelha, quando ele passa no túnel, fica só a luzinha vermelha. O próprio Batman, quando chega na boate, a luz que está na boate é uma luz vermelha, mas ao mesmo tempo ele está na luta na boate, fica tudo escuro e só aparece quando alguém atira, que aparece o flash da arma, né, do disparo. E aí, enfim, é um filme que se importa muito também com essa questão estética. Não é só a porrada pela porrada, vamos botar o Batman para lutar contra todo mundo aí. É um filme que se preocupa em ter uma fotografia bonita e se preocupa em mostrar essa Gotham, que assim, sempre que Gotham, desde nos quadrinhos também, nos desenhos e tudo mais, é sempre representada muitas vezes como tipo de noite e chovendo. É a Gotham que a gente se acostuma a ver quando vê as coisas do Batman, porque representa esse negócio mais sombrio, esse negócio mais corrupto, mais perigoso, que é sempre retratado nas histórias do Batman, né? E aí, enfim, dando essa primeira apresentação da minha fala, eu acho que é isso. É um filme grande, mas é um filme bonito, é um filme assistível e é um filme que apresenta o mundo do Batman, eu acho que como nenhum outro filme apresentou, porque se você pega o Batman Begins, que foi o primeiro filme do Nolan lá, era um filme muito mais focado na origem do Batman em si. Nesse caso, não. Nesse caso, é um Batman que já é Batman, mas não necessariamente ele é um Batman experiente, como foi o do Ben Affleck. É um Batman que está aí há 2 anos sendo Batman. Eles falam isso em alguns momentos do filme, que o Batman está há 2 anos o Batman. Então é um Batman iniciante, mas ele já é Batman, ele não mostra a história, a origem dele de novo. E eles apresentam Gotham, eles apresentam o Batman, assim, tipo, ele não é um filme do Bruce Wayne, que poucas vezes aparece, não é um filme do vilão, não é um filme do Charada, Charada, ele tem flashes no filme, ele aparece, fala o que ele precisa falar e some. Aparece, fala o que precisa falar e some. E o Batman não, o Batman tá o tempo inteiro. Acho que o próprio Bruce Wayne só aparece 3, 4 vezes no filme, em momentos específicos, mas não é um tipo, eu acho que ele não serve nem para personagem coadjuvante do filme, o Bruce Wayne. A Mulher Gato, o Alfred, que aparece até pouquinho, mas assim, eles aparecem mais do que o próprio Bruce Wayne, que é o Batman. Então eles focam muito mais na história do Batman, do desenvolvimento do Batman como um super-herói e não do Bruce Wayne como uma pessoa, né? Então é até um fato que a gente pode explorar mais à frente, mas aí, enfim, eu acho que essa é a minha visão geral do filme. Gostei e vamos ver aí o que vem pela frente, né? Exatamente. Assim, primeiramente, eu acredito que existem 2 principais heróis aqui na nossa cultura brasileira. Eu não sei como funciona lá na Europa, nos Estados Unidos, não sei ao certo, mas aqui no Brasil é Homem-Aranha e Batman. Marvel contra DC são os 2 principais, e também, se a gente levar em consideração, são os 2 que mais geram conteúdo, seja de filme, seja de série, seja disso, seja daquilo. É o que mais você vai achar conteúdo, principalmente do Batman, na questão de filmes, porque se a gente pegar que tem filme lá, o Batman da Feira, sabe? Aquele bem antigo, depois pega o do Michael Keaton, depois tem Batman o na do... Feira da Fruta. o George Clooney também já foi Batman. Enfim, tem muitas releituras, assim como o Homem-Aranha, que já tem 3 Homem-Aranhas aí distribuídos nesses 20 anos dos anos 2000. Então, assim, eu entendo eles terem a motivação de criar outro Batman. Até porque o Batman já teve tantas releituras, já teve tantas abordagens, e parece que existe uma abordagem que é a correta, que é a trilogia do Nolan. Que é ali que você conhece Batman, é ali que você tem essa noção.
e ficou tão difícil de você construir outra noção que aí é algo que teve muita dificuldade o Batman do Ben Affleck, principalmente se a gente levar em conta a confusão que foi a DC naquela época, em querer criar universo, em querer misturar muita coisa, querer copiar a Marvel, sendo bem direto assim, e não deu muito certo. E aí eles tiveram essa ideia do Batman, seguindo muito a ideia do Coringa, que deu muito certo, que é um filme que tem uma pegada um pouco mais artística do que aqueles filmes. Eu acredito que o filme do Batman é um pouco mais comercial do que o Coringa. O do Coringa foi, ó, vai lá, faz o que você achar melhor. O do Coringa tem muito mais referências a filmes antigos, a filmes clássicos, e o Batman ele tem uma pegada mais comercial, que a gente gosta de falar, que a Marvel tem, mas também é um filme de qualidade, que leva em consideração essas questões. A gente estava comentando aqui, como o Rinaldo falou, a fotografia é muito bonita, a fotografia é muito bonita, o esquema de cores, tem cenas que são bastante assim simbólicas no final do filme, já dando spoiler, tá? No final do filme tá lá o Batman com um sinalizador, não tem nenhuma palavra, e as pessoas seguindo ele ajudando as pessoas a fugir da enchente que acontece no final. Então, tem muita simbologia, é um filme que às vezes a gente pode ver que o Batman não é o cara que tem diálogo, é o cara que vai lá e faz, é o cara que as suas ações explicam quem ele é, ao invés das palavras. Enfim, dado isso, esse panorama que eu dei, é bom ressaltar que esse filme do Batman é um trem que a gente pega. Não é um trem que para na estação. É como se a gente estivesse pulando dentro de um trem. E porque o filme já começa como? O filme já começa com o Batman ali atacando pessoas, atacando entre aspas, né? Defendendo outras pessoas. A gente já pega o embalo do Batman fazendo missão, tendo que encontrar outra. A sensação que eu tenho, e também encontrando o Tenente Gordon já. Então, a sensação que eu tenho é que a gente embarca nessa jornada do Batman. E é por isso que o começo do filme, eu acredito que 1h30 de filme passa rapidinho, é extremamente veloz, a gente embarca nas histórias, é bastante interessante porque é uma história contínua e a gente só vai entrando dentro. E aí ela vai se desenvolvendo, criando outras ramificações e a gente vai embarcando. Esse filme, ele deixa de explicar muita coisa porque já é óbvio. Eu faço uma relação assim, não é completamente porque não tem nada a ver, mas tem um pouco a ver com o último Homem-Aranha, do Tom Holland. É um filme que a gente pegou ali no tranco. Ele entrou no meio ali, sabe? E a gente foi comprando a história e a gente foi conhecendo etapas anteriores do que a gente já conhecia, sabe? Acho que se a gente pegar, por exemplo, já tô entrando um pouco no Homem-Aranha, mas é só para concluir, tá? A gente viu desde o começo a construção do personagem lá do Tobey Maguire, desde o começo do Tom Holland, a gente não vê porque a gente não precisa, porque a gente já sabe. Esse Batman é a mesma coisa. Óbvio que tem pegadas diferentes, eu não tô comparando os dois, só tô comparando o jeito de fazer, que é muito parecido, o que para mim é mais agradável, porque elimina a parte chata, né? Se a gente pegar todos os filmes, por exemplo, se a gente pegar o Batman Begins, é uma outra pegada, mas se a gente pegar o Batman Begins, mostra desde o começo, mostra ele treinando, mostra o poço, mostra toda a relação do Alfred. Esse não, esse a gente já sabe, a gente já tá sabendo, o Alfred tem uma importância, a gente já sabe, os pais dele morreram e eles eram influentes na cidade, a gente já sabe. Isso só vai criando ramificações para a história continuar. E eu acho que, eu não sei vocês, mas eu acho que a história é uma das principais coisas que me ganhou, porque é uma história bem feita, é um roteiro muito bem feito, não é um roteiro perfeito, na minha opinião, não é perfeito, mas ele entrega muito, né? Como se diz hoje em dia, as gírias, entregou demais. É justamente isso. Eu também acho que ele é um roteiro que entrega bastante, mesmo sendo esse mainstream que a gente estava dizendo. A gente já começou falando dessa estética do filme, que é uma estética muito noir. Noir, para quem não sabe, que é essa estética meio de detetive, é uma estética meio sombria, mais escura, né? Do francês, né? Noir. Preto e branco, um bagulho. Preto e branco, é tipo isso, sabe? Essa estética mais preto e branco, de detetives, e é uma coisa muito assim, esse Batman ele tem muitas referências de Sherlock Holmes, que tem muita referência dos gibis do Batman, sabe? Aquele negócio mais investigativo. Obviamente que o filme, eles são 3 horas, mas são 3 horas que realmente passam rápidas, porque apesar de ter muitas coisas
do filme ser bem detalhista, ser um filme que pega um ritmo mais lento também, ainda assim é bem corrido, no sentido de que acontecem muitas e muitas e muitas coisas. Já na metade do filme já tem uma perseguição bem foda, assim, contra o Pinguim, e você pensa que o filme já tá no ritmo de acabar, quando você vê ainda falta 1h30, ainda falta, sabe? É um filme que vai bem no seu ritmo, sempre tem uma coisa nova acontecendo, e esse Batman, a gente vale ressaltar completamente que ele é um Batman novo, ele é um Batman que tá só há 2 anos, sendo o Batman, atuando, né, como esse defensor do crime, e ele começa o filme com uma narrativa de vingança, ele começa se autodominando como a vingança. Ele quer vingança contra o quê? Contra os criminosos, né? Contra essa sujeira de Gotham. Mas, ao mesmo tempo, é um filme que mostra a jornada do Batman descobrindo que a sujeira não está só nas ruas e o Bruce Wayne descobrindo que também que as coisas boas não estão só dentro de casa, não são só os políticos, né? Até porque o Batman sempre foi muito isso. Apesar de ele ser um cara que luta contra os corruptos, luta contra a sujeira de Gotham, ele ainda assim é um cara que mata mais criminosos, psicopatas, gente louca que tá, vamos dizer assim, agindo de uma forma violenta, né? A maioria dos criminosos, que a gente quer dizer, né, os políticos, os caras que estão por trás de tudo, né, no jogo que a gente vive socialmente falando, o Batman nunca foi esse cara de ir atrás de político, entrar na Câmara dos Deputados, descendo porrada, chutando bunda. Não, ele vai, tipo assim, no lugar onde ele sabe que vai ter crime organizado, narcotraficante, assassinato, arma. Então, assim, é muito interessante por causa que esse filme mostra o Bruce Wayne, como ele é um cara que também é bem novo, ele tá investigando a morte dos pais dele, querendo descobrir tudo isso, ele é um cara muito impulsivo, ele é um cara muito, muito ansioso, sabe? Mas ele já tem... Ele se desequilibra em vários momentos do filme no início, né? Tipo, ele perde o controle, ele fica puto, justamente. fora do normal, sabe? E isso é uma postura que a gente não está acostumado a ver no Batman. A gente está acostumado a ver aquele Batman que é apático, que nunca sofre. Por quê? Porque o cara perdeu o pai e a mãe na porra do acidente. Todo mundo conhece a história do Batman, todo mundo sabe que o Batman teve um início triste. E ele justamente demonstra essa força, e ele sempre demonstra essa força, para que os inimigos dele não soubessem qual é a fraqueza do Batman. Porque qual é a fraqueza do Batman? Todo mundo sabe que a fraqueza do Batman é ele ser um ser humano, né? O Super-Homem fala, mano, isso aqui é tipo você olhar para o Homem de Ferro e falar, o que você é por baixo dessa armadura? Justamente, como que você vai me atingir por baixo da minha armadura? Se eu tô sempre com a minha armadura, entendeu? Eu não tenho fraqueza. O Batman é para ser aquele cara que não tem fraquezas, sabe? Por quê? Porque ele já teve um início e uma história muito triste. Só que a gente coloca de confronto com ele ser esse cara novão, ele investigando a vida, né, do passado da família dele e descobrindo que quem matou os pais dele não foi simplesmente um criminoso, ele não está indo atrás de criminoso, ele não está indo atrás de gente que está armada, ele está indo atrás, por que os pais dele morreram? Porque ele estava sendo candidato a prefeito, porque tinha um jogo político que envolvia pessoas poderosas, e uma dessas pessoas poderosas mandou matar o pai dele. E aí é nesse momento que o Bruce Wayne, inclusive, eu acho isso muito simbólico na hora do filme, por causa que quando o Robert Pattinson, né, tá vestido de Batman, ele tá sempre sem expressar nenhuma reação. Ele não fala nada com a boca, tipo assim, ele não dá sorrisinho, ele simplesmente fica ele não tem expressão. Quando ele tá como o Bruce Wayne, ele chora, ele fica, tipo assim, ele treme, ele abre a boca, ele tem uma reação muito mais espontânea. Ele tem uma reação muito mais espontânea. E assim, quando a gente para olhar, assim, sabe, pro Bruce Wayne recebendo essa notícia e vendo que não é simplesmente o crime organizado que ele está combatendo, e sim todo esse jogo político, eu acho que é aí que a gente vê, sim, um filme de construção de personagem, porque aparentemente é só um filme do Batman, mas também é um filme de construção de personagem. É o primeiro passo da jornada desse Batman de 2 anos de trabalho. É um cara que ele era impulsivo, e a gente agora entende por que o Batman é aquele cara sério, aquele cara que é apático. Por quê? Por causa que ele já quebrou a cara, ele já quis combater, ele já jogou toda a força dele, todo o jogo dele em cima de vingança. E ao longo do filme, a narrativa dele muda para a justiça. E o próprio Bruce Wayne também muda totalmente o pensamento dele. Ele é um cara que ele começa também olhando, né, tipo assim, de uma forma... eu acho muito engraçado que o humor do filme é justamente esse. É as pessoas olharem para o Batman, quando ele é o Batman, e falar assim, nossa, você é um merda, você é só uma aberração vestida aí de fantasia.
E aí, essas mesmas pessoas olhando pro Bruce Wayne e falam assim, ó, caralho, é o Bruce Wayne, esse cara é muito foda. Ô, Bruce Wayne, tudo bem? E Tem a aí, cena com tipo, o policial lá, né, que faz isso. a cena com o policial que faz isso, a cena com os gêmeos que estão na boate, que eles olham para ele, né? Quando vê o Batman, eles querem descer a porrada. Quando eles veem o Bruce Wayne, eles falam, caralho, é o Bruce Wayne. E ainda assim, as pessoas ainda olham pro Bruce Wayne e falam assim, cara, você é muito playboy, mas o que você faz pela cidade, sabe? Tipo assim, meio que essa dualidade e o Bruce Wayne e o Batman ainda assim tendo reações muito assim distintas, né? Porque o Batman só fica assim e o Bruce Wayne fica meio surpreso, sei lá. Mesmo sendo reações pouco pequenas, ainda assim dá para ver uma distinção muito grande desses dois personagens. E como esse é um filme do Batman, o foco é justamente nessa seriedade. Pode falar, amigo. Cara, assim, eu acho que o que você falou é justamente meio que a engrenagem do filme. Quando você vai. Engrenagem não, acho que o produto final. Quando as pessoas querem fazer esse filme, a construção desse filme, eles querem chegar nesse resultado que você falou, que é a modificação, a transformação do Batman. Mas eu entendo, eu percebi esse negócio também, mas eu acredito, não foi algo que me pegou tanto. Não foi algo que me pegou tanto. Eu acho que o filme diz mais, ele é muito mais sobre uma construção, uma história, algo que pro Batman crescer, evoluir. Eu não consegui me conectar tanto com essa parte mais assim, de que o Batman tá evoluindo, porque eu, sinceramente, não vi tanta evolução assim. Eu acho que o que eu senti naquele final, o final basicamente ele soca aquele cara até o final, aí depois percebe que tá sendo violento demais e tudo mais. Só que depois ele vai lá e tenta ajudar todo mundo. Só que não parece que ele tá querendo ajudar as pessoas porque ele melhorou, porque ele tá evoluindo. É porque eu acho que ele viu que deu uma merda muito grande, e ele tá tentando ajudar a cidade, porque faz parte do Batman, sabe? Eu acho que esse filme não consigo me enxergar assim um arco muito grande. Eu acho que esse é um dos poréns que eu vejo no filme. Eu não consigo enxergar esse arco tão grande. Eu acho que é um filme que diz muito sobre o personagem, diz muito sobre a estética, diz muito sobre a série que provavelmente vai acontecer de filmes, a pegada, do que justamente uma construção muito grande de personagem. Talvez essa construção aconteça nos próximos filmes, mas imediatamente eu não consegui sentir tanto. Mas, cara, porque assim, justamente começa o filme com o Batman, como que ele escolheu no começo do filme, como esse Batman novo e cheio de energia, quis ajudar a cidade. Descendo porrada em bandido, basicamente. Ele se veste de Batman e vai bater em gente que tá na rua batendo em trabalhador, gente que, aquele japonês lá, o cara que tá no metrô normalmente, é aquele Batman. Já no final, depois que ele teve aquela conversa com o cara e ele achou que a identidade dele ia ser revelada, aquele momento que ele fala, eu acho que esse negócio tá acabando. Aí o tenente olha para ele e fala, como assim? Aí ele fala, esse negócio aí do Batman, por causa que ele acha que o cara sabe que ele é o Bruce Wayne. E aí, nesse momento, ele vai lá, ele simplesmente vai até o lugar onde está o confessionário com o cara, né? Chega nele e fala assim, cara, Em quem você vota e basicamente, por quê? ele também Confessionário. chega no confessionário para falar com o cara, começa a conversar com o cara. Mano, o que aconteceu, mano? O que vocês estão. É porque apareceu um negócio aqui que Mano, é a porque sessão vai tá acabar dizendo que 4 a minutos. gravação vai parar em 10 segundos. Mas Espera, entra no espera link que eles acabar, a gente mandaram aí, começa mano. Quando outra, chegou a velho. notificação, chegou o link. Que Aí vê o link. link aí pra ver se tem alguma coisa. Como apareceu? A gravação vai encerrar e tem dentro do link e tal. Mano, podia ter esperado acabar essa. Falta 4 minutos, Vai né? falando, vai falando, vai falando. E bom, quando o Batman chega lá no confessionário para falar com o Charada e ele simplesmente está acreditando fielmente que o cara sabe que ele é o Bruce Wayne, e ele começa a conversar com ele, ele fala sobre ser órfão, que ele justamente fala sobre o Bruce Wayne, ele fala, o Bruce Wayne é órfão, sabe o que é ser órfão? Ser órfão não é ser igual ao Bruce Wayne, ele é um riquinho, ele é fácil ser órfão dentro de um berço de ouro. Ser órfão é ter rato mordendo seu pé, é dividir cama com um montão de gente, é ter bebê morrendo no inverno. Por quê? Porque os governantes não ajudam a gente. O Charada é um vilão absurdamente foda, a gente também vai falar um pouco sobre ele. Mas, assim, eu acho que quando é justamente o Batman caindo na real, tá ligado? Ele parando, olhando para isso e falando assim,
realmente eu preciso ser mais do que um cara que só bate em bandido, porque no meio dos bandidos tem um cara que nem o Charada, no meio do bandido também tem órfãos. A gente não pode simplesmente olhar para o cara e sentar porrada nele e não saber o porquê que ele tá assim. É por esse motivo que o Batman atual não mata o Coringa, e ele simplesmente fica batendo no Coringa, fica continuando esse jogo entre eles. Por quê? Por causa que ele não vai chegar a um ponto de acabar com o cara dessa forma. Entendeu? E quando tá naquele final, Léo, que você disse que ele tá simplesmente ajudando os caras porque ele quer ajudar e que ele fez merda, eu acho que é por causa que é justamente, novamente, essa criação simbólica do personagem, dele olhando e falando, eu posso ajudar a cidade de outra forma. É tipo assim, aquela cena não é tipo ele indo lá e falando, bora, galera. É tipo assim, é literalmente o Batman segurando um molotov não, um flare, e dando a mão. É tipo assim, é um cara rico estendendo a mão para os pobres, sem ninguém saber que ele é rico. Por quê? Porque ele vai ajudar os pobres como o Batman também. Ele vai ajudar os pobres como o Bruce Wayne, como o Batman. Eu acho que esse arco é totalmente criado, tipo assim, ele é começado e fechado ao longo desse filme, dessa criação do Bruce Wayne como uma pessoa filantrópica e o Batman como uma pessoa menos explosiva. Mas, obviamente, que eles não fazem, não existe comparação entre Coringa, por exemplo, não é um filme de criação de personagem, mas, tipo assim, é um filme que consegue criar um arco legal. Eu acho que eu consegui sentir como é que eu posso dizer, uma conexão, vamos dizer assim, com o personagem, sabe? Conseguir entrar e entender as motivações dele. Não é simplesmente, sei lá, o filme do Homem-Aranha batendo em um montão de gente, chamando um montão de vilão para a realidade dele e sentando sarrafo e referência, toma Tobey Maguire. É um negócio que, tipo assim, faz Mas no sentido. Homem-Aranha, no Homem-Aranha, óbvio que são outras questões, eu consigo enxergar o arco muito mais bem definido do que esse do Batman, sabe? Tipo, eu acho que existe um arco, eu acho que provavelmente depois dessa história ele realmente evoluiu, tá evoluindo, só que depois, assim, do final, eu sinto que é um filme muito mais do Charada, que é um filme que aconteceu por conta do Charada, sabe? Eu acho que o Charada tem uma importância muito grande nessa etapa. Acho que a gente pode até falar já agora do Charada, né? Bom, para dar minha opinião sobre essa questão aí do arco do Batman, se não tem, se é bem feito, se é mal feito, eu tendo a concordar um pouco mais com o Humberto, na visão que ele fala do Batman, da questão da vingança e tudo mais, que ele no início do filme se denomina como vingança, e a Mulher Gato chama ele algumas vezes no filme de vingança. Ah, você vai me ajudar? Vingança, vingança, vingança. E aí, no final do filme, quando chega naquele ponto que o vilão, né, o Charada, mas não o Charada, as pessoas que se vestem de Charada, e aí o Batman pergunta, quem é você? E o cara fala assim, eu sou o Vingança, tá ligado? E ele percebe assim, fala, caralho, tipo, eu tô a um passo de me tornar esse cara, sabe? Tipo, se a partir do momento que eu matar alguém, eu vou me tornar esse cara. Porque ele faz as mesmas coisas que eu, é um vigilante, é um cara que tá à margem da sociedade e tal, tudo mais, e faz as coisas do jeito dele, faz a justiça do jeito dele. Porque o Charada só tava matando corrupto, só tava matando gente que, tipo, tava envolvida com coisas erradas também. Assim como o Batman. O Batman só vai atrás de corrupto, sendo que o Charada mata e o Batman não mata. Então é isso que separa o Batman de ser um vilão, é o fato dele não matar. Mas ele é um vigilante que mete porrada em todo mundo e ele está à margem da lei porque ele não é um policial. E aí, enfim, ele percebe que ele está a um passo de se tornar aquele cara, porque a motivação dos dois é vingança. A motivação do Charada é a vingança, pela questão dele ter sido abandonado depois que o Thomas Wayne morreu, tipo, ele fala no filme, né? Depois que o Thomas Wayne morreu, todo mundo esqueceu dos órfãos e, tipo, focaram só no Bruce Wayne, o bilionário que estava órfão agora, não sei o que, blá, blá, blá. E aí ele quer se vingar de toda essa sociedade que esqueceu dele e esqueceu do orfanato como um todo. Mesma coisa o Batman. Ele quer se vingar da sociedade que matou o pai dele e a mãe dele. Sendo que, repito, o Charada mata para isso e o Bruce Wayne e o Batman não matam. Então, acho que é naquele momento que ele percebe assim, tipo, ele tem um estalo, ele percebe assim, fala, cacete, eu preciso mudar, eu preciso ser mais que isso, eu preciso ser um exemplo, sabe? Um exemplo de uma pessoa boa, vamos dizer assim. E aí ele meio que cai na real, Tanto é sabe? que junto com a frase do Alfred, que falava desde o começo, falava assim, você é um Wayne, você tem que se comportar como um Wayne, tipo assim, Exato, você tem que ter o você tem legado que, dos Wayne. você tem que continuar com o É. legado, independente do que você faz da sua vida, você quer E descer porrada até de quem você quiser, continue sendo com é, elegância, use a botoadeira. o brochezinho, né? Exatamente. E assim também, ele fala algo como se assim, é a prefeita que fala, né?
seu pai era filantropo e você podia fazer muito mais pela cidade e você não faz. Sendo que assim, ele faz com o Batman, mas ele precisa fazer mais também com o Bruce Wayne, né? Toda essa questão do filme. E aqui vai o meu ponto que mais me incomodou no filme, é que eu não gostei do Bruce Wayne. Claro que ele não é o foco do filme, está longe de ser, e o filme não se importa em desenvolver ele. Mas eu senti falta de uma imposição, sabe? Tipo, quando ele tá vestido de Batman, o Robert Pattinson, você vê uma imposição dele como Batman, sabe? Porque ele é o Batman. Sendo que o Bruce Wayne, ele fica muito emo, ele fica muito, tipo, adolescentezinho do ensino médio ali, cabelinho cobrindo o olho, ele fica meio com vergonha, meio esguio. Claro que o Bruce Wayne, ele é um sociopata, né? Óbvio que ele é um sociopata. Todas as vezes que ele já foi representado na filme, série, quadrinho, que for, ele é um sociopata, aquele cara que ele odeia falar com outra pessoa. Ele gosta mais de ser o Batman, sabe? O Bruce Wayne é que é a fantasia do Batman. Mas, enfim, eu não gostei da... Eu achei ele meio muito encolhidinho. Ele poderia ter uma imposição maior como bilionário que ele é, sabe? Como a figura importante para a sociedade de Gotham que ele é. Eu acho, na minha visão, que ele poderia ter sido mais isso. Eu não sei até que ponto isso foi do Robert Pattinson ou foi da direção e do roteiro do filme do Matt Reeves que pediu para ele seguir por esse caminho. Mas eu acho que poderia ter sido melhor. Mas assim, como o Batman, quando ele tá vestido de Batman, eu achei o Robert Pattinson impecável, cara. A questão da expressão dele, porque a partir do momento que você está de máscara, você tem que botar toda a sua expressão, assim como o Humberto falou, tipo, no olhar, na boca, no rosto, sabe? É uma expressão mais corporal do que verbalizado. Né? Então, o Robert Pattinson, para mim, encaixou muito bem nesse papel e eu gostei muito dele como Batman. Espero ver mais vezes ele como Batman. Mas entrando agora também na questão do vilão, eu achei impecável a atuação do Paul Dano nesse filme. Ele de charada, assim, tipo... meu contato com o Charada, eu já tinha visto ele em alguns episódios da série do Batman, mas ele sempre como um vilão coadjuvante, sabe? Sempre aquele vilão assim de início de episódio, que o Batman captura ele logo no início, para depois aparecer o vilão principal do filme. E também no jogo, né? No jogo do Batman Arkham Knight, eu lembro que o Charada ele é um vilão coadjuvante, ele não é o vilão principal, mas ele tá lá na história também, fazendo as doideiras dele. Sendo que eu nunca vi o Charada matando ninguém, nem nos desenhos, nem no jogo. Eu nunca vi ele matando ninguém. E a primeira vez que ele aparece é descendo o cacete na cara do prefeito da cidade, é o prefeito, ele é uma figura muito importante da política da cidade. Ele é o senador, sei lá o que. É o prefeito. Enfim, é o prefeito, né? Porque depois a mulher que se torna prefeita, é meio que deu uma confundida. Mas ela se elegeu, ele é o prefeito. Pois é, exatamente. Aí, enfim, ele é o prefeito da cidade lá e, tipo assim, o Charada mata, e tipo, ele mata e você sente não mostra, óbvio, né? Porque senão tem que ser mais 18 o filme, mas tipo, você sente o impacto dele dando a porrada na cabeça do prefeito. E eu, caramba, o Charada tá brabo nesse filme, e ele realmente tá muito brabo. Mudaram a roupa dele, né? Porque a roupa do Charada sempre foi um negócio muito mais cartunesco, e agora eles mudaram a roupa dele, deixaram ele com a máscara e tal, tudo mais. A cor permanece verde, mas enfim, Ele lembra muito um Espantalho. Charada. Lembra muito Espantalho, de fato, lembra muito De fato. Espantalho. Mas enfim, eu gostei muito do Charada, eu acho que ele tem um arco muito bem, ele tem uma motivação que vai fazendo mais sentido a cada vez que ele vai fazendo as ações dele, sabe? Tipo, a questão lá e o ápice é claro quando ele conversa com o Batman na delegacia. Mas, tipo, a cada vez que ele pega alguém, mata alguém, você vê, caramba, ele matou esse cara aqui porque ele faz parte da corrupção, do não sei o que tal, e ele quer mostrar à sociedade aquela corrupção. Claro que do jeito dele, claro que do jeito errado. Mas ele quer mostrar à sociedade, ele não mata ninguém que é inocente. Apesar que ele teve um momento do filme que ele vai matar o Alfred, tipo, ele quer matar o Bruce Wayne, mas acaba tentando matar o Alfred, e a outra auxiliar do Alfred lá quase morre também. Mas aí, enfim, tipo, ali ele quase mata o inocente. Mas ao longo do filme, ele só mata culpado, só mata corrupto. Então, assim, e tem aquela conversa com o Batman no final do filme, que ele mostra lá e fala assim, poxa, questão do que eu já falei dos orfanatos e do orfanato dele, e dele ter sido abandonados e tudo mais, tal. É um vilão que faz muito sentido, e ele é assim, a gente vê muito, por exemplo, o filme já que a gente já citou aqui como comparação, o filme do Homem-Aranha. Vou pegar o primeiro filme de Homem de Ferro, lá atrás, do Robert Downey Jr.
O vilão do filme é o Obadiah Stane, que é o que ele pega a armadura do Homem de Ferro no final do filme. Mas o filme é muito mais sobre o Homem de Ferro se construindo do que sobre o Obadiah Stane. Se não tivesse o Obadiah Stane, ele só aparece no final do filme lá, vestindo a armadura e tendo uma lutinha final tal, e perde. Sabe? Tipo, o filme é muito mais sobre o Homem de Ferro, sobre a origem do Homem de Ferro, o Robert Downey Jr., o Tony Stark se tornando Homem de Ferro, a questão da redenção dele, que ele era um filho da puta, e ele acaba começando a entender um pouco mais o papel dele na sociedade e tal, tudo mais. Esse filme do Batman não existiria sem o Charada. O Batman ia ficar, o Batman no início do filme ele tá batendo em tipo vândalo de rua, sabe? Tipo, ele não tá batendo em super vilão. E aí o Charada é quem faz o Batman mudar a chave, sabe? O Charada é quem faz o Batman evoluir como Batman, é quem faz ele pensar em como vou resolver esse quebra-cabeça, quem eu tenho que ir atrás, quem eu tenho que procurar, ele vai se envolvendo na máfia, ele vai indo atrás de um, atrás de outro, aí você vai ficar Mulher Gato, aí vai com o Pinguim, aí vai com o Falcone, e tipo, ele tem que fazer essas ligações, assim, é o Charada quem faz tudo isso acontecer. Se não existisse o Charada, não existiria filme, ou o filme seria infinitamente diferente do que foi. Sabe, se fosse o Coringa, o filme seria totalmente diferente. É o Charada que faz o filme ter essa cronologia, essa ordem dos fatos, esses personagens e essas interações. As interações do filme do Batman com os outros personagens, com a Mulher Gato, com o Falcone, com o Pinguim, com a galera da máfia, só existe por causa do Charada. Ele que constrói isso, ele que faz isso acontecer. E é isso que deixa ele um vilão super importante. Porque tem vários filmes que a gente vê que o vilão é só, tipo, muito filme da Marvel isso acontece. O vilão é só para dizer que teve uma luta no final do filme, sabe? Mas ele não tem importância nenhuma para aquela história acontecer. A história aconteceria mesmo assim sem aquele vilão, entende? E o filme do Batman não. A história só acontece por causa do Charada. É demérito do Bruce Wayne, do Batman? Não. Mas isso cresce o vilão na história. Ele deixa o vilão importante com a motivação certa e com a, certa, entre aspas, né? Com a motivação boa e com ele fazendo a história correr. E aí, enfim, eu gostei muito. Tem aquele easter eggzinho do Coringa no final, mas eu acho que fica só pelo easter egg mesmo, até porque o Batman, o Coringa, em teoria, tá preso, mas o Batman, eu duvido que o Batman já tenha enfrentado o Coringa, esse Batman. Né? E aí, enfim, eu acho que ele foi mais para dizer que ele tá ali, que o Coringa existe nesse Assim, universo. E aí, enfim. eu acho que, assim, eu concordo com você de que justamente o Charada é um dos principais ali que faz a trama girar, e é justamente por isso que eu não consigo colocar em primeiro plano toda essa toda essa análise mais profunda do Batman, do Bruce Wayne, do vingança para a justiça. Eu consigo enxergar isso, eu vi que realmente, após tudo que aconteceu, ele se tornou uma pessoa diferente, ele tem outras motivações, agora ele tem muito mais o que combater, ele evoluiu com certeza. Só que eu enxergo muito mais a jornada do Charada, eu enxergo muito mais o contexto geral que o Batman tá sofrendo, com as questões familiares, dele estar descobrindo algumas outras coisas, do que justamente esse arco de herói, entendeu? Eu me senti o filme é muito bom, eu gosto muito do filme, a trama é ótima. Só que eu não consigo ver onde que o Batman se encaixa completamente nessa história, porque o Charada, ele tem uma importância muito grande para a história e justamente tem uma importância para o Batman, mas eu vejo que o Batman, no final, é um contexto geral do que alguma coisa mais ali um ciclo de herói, de que o cara que sofreu, de que ele evoluiu. A gente pode pegar, por exemplo, o que aconteceu com o Alfred. Beleza, ele demonstrou interesse, demonstrou importância em coisar o Alfred, mas você percebe assim, pô, não valeu de nada, porque ele foi ver o Alfred, pô, o Alfred ia ali na merda, e ele falando assim, eu tô bravo com você, hein? E esse tipo de, Ele e não esse prestou tipo de nenhuma. coisa, E e esse assim, isso me tipo de incomodou, coisa, só um ponto. Isso me incomodou. O jeito que o Batman, que o Bruce Wayne trata o Alfred me incomodou. Porque em todas as vezes que eu já vi eles conversando, assim, eles interagindo, sempre foi uma coisa mais, tipo, familiar, tá? Sabe? Tem um certo respeito um pelo outro ali. O Alfred é uma figura de pai para o Bruce Wayne. Nesse filme, ele fica falando para o Alfred, você não é meu pai, você não é meu pai, você não é meu pai. O Alfred se fode e ele fala, tô puto contigo. Tipo, cadê a amizade entre os dois ali? Parece que não existe, sabe? Toda vez que eles estão conversando é se batendo, é soltando tipo, farpa um pro outro. Não achei isso legal, não. Mas enfim, acho desculpa, é só um ponto. Acho que a questão é que
as coisas parece que é o Charada que tá girando e tá tudo bem, não tem problema. O vilão pode movimentar a cena. Se a gente pegar, por exemplo, puxando de novo outro filme da Marvel, não, da Marvel não. Vamos puxar, por exemplo, o Batman Cavaleiro das Trevas. Quem gira aquela história é o Coringa, o filme é do Coringa. E é um negócio do Batman mesmo. Os melhores vilões estão ali na DC e são vilões do Batman. E eles têm tudo para girar a história e não tem problema. Mas é que eu não consegui enxergar essa jornada de herói, eu não consegui ver essa construção tão grande do Batman. Eu vejo mais o produto final, pronto. Eu não consigo ver o que ele precisa melhorar. Para mim, ele era assim e terminou de tal jeito pelo que aconteceu, não porque aconteceu alguma coisa específica que ele pudesse abrir a mente dele e perceber, sabe? Até essa questão, por exemplo, de que ele começou a perceber que ele estava significando eu sou a vingança, quando o cara lá, vamos dizer terrorista, falou eu sou a vingança. Ele realmente percebeu, mas não é um negócio que tá nos nossos olhos, sabe? Tipo, eu sei que essas coisas você tem que pensar, mas não é uma coisa que o filme deixa explícito e deixa muito ali conectado. Esse, para mim, é o ponto do filme, tá ligado? De resto, eu gosto do Batman, eu gosto do Bruce Wayne, o roteiro é muito bem feito, a fotografia é ótima, a direção é ótima. Eu gosto de tudo, eu só acho que tem esse porém aí, que não é um filme que constrói muito Batman. Eu acho que é um filme mais focado na história. Assim, concluindo assim, o que vocês disseram, eu discordo dessa parte que o Ronaldo também falou do Bruce Wayne ser um cara muito meio fraco, vamos dizer assim, sabe, como o Bruce Wayne, por causa que eu acho que era justamente isso, que realmente precisava ser feito para esse Batman de 2 anos de carreira. No caso e é justamente por isso também que eu acho que também tem uma construção muito grande do personagem. Por causa que ele começa com o Bruce Wayne fraco, que não ajuda ninguém financeiramente, no final ele está estendendo a mão para os pobres, depois de ter entendido tudo. Além de que, eu acho que o Charada, ele realmente é um elemento muito importante, mas veja só uma coisa que até mesmo, não sei se vocês lembram, que até o Charada falou pro Batman, ele falou assim, ó, eu? Como assim eu? Quando ele vai falar no confessionário, o Charada fala, eu? Como assim? Nós, né? Nós, a gente fez isso junto. Por quê? Porque desde o começo, o Charada achava que o Batman estava trabalhando junto com ele. Ele achava que o Batman era vingança, que o Batman era um cara louco que nem ele. E é justamente isso que eu acho mais incrível do filme. Por causa que o filme, ele realmente, se a gente vai pensar, o filme é do Charada, desse jeito que vocês estão falando, que ele que arquitetou o plano, ele que fez tudo isso. Sim, mas quem executou o plano do Charada inteiro, praticamente, foi o Batman. O Batman que levou o rato até a luz, o Batman que fez tudo. O Batman ele foi um cúmplice do Charada. Ou seja, esse é um filme também que mostra o Batman, acima de tudo, ingênuo. Ele teve essa jornada do herói, teve esse choque, por causa que ele começou o filme simplesmente indo atrás de vingança, indo atrás do pai dele, não sei o quê, e foi usado para um ato terrorista que deu certo, entendeu? Tipo assim, normalmente o filme dos Batman... O Charada ganhou, tá ligado? O Charada conseguiu ganhou. Ele conseguiu executar o plano dele, conseguiu inundar a Gotham, ele conseguiu matar o prefeito, ele conseguiu fazer tudo. O Batman não conseguiu evitar. Por quê? Porque ele estava atrás de vingança. E é por isso que eu acho que esse filme é muito importante pro arco do Batman. Tenho certeza que o próximo filme, o Batman não vai ser esse Batman vingativo, ele vai ser o Batman justiceiro que a gente conhece. Por quê? Porque quando ele foi na vingança, ele foi usado por outra ferramenta que nem o próprio Charada se autodenomina como uma ferramenta. Ele fala, eu sou só uma ferramenta da vingança, um mecanismo, né, da vingança. E assim, ele usou o Batman como um mecanismo também e executou o plano dele com maestria. Então, realmente, só um momento aqui. Realmente, esse é um filme que ele é a jornada, principalmente, é uma jornada que foca bastante na história do Charada, que é realmente um vilão que nunca tinha aparecido. Mas outra coisa que vocês disseram também, que eu acho que o filme, ele também fala muito sobre o vilão, né? Como que nem todos os filmes do Coringa, o Cavaleiro das Trevas do Coringa, né? O outro lá, o Cavaleiro das Trevas surge sobre o Bane. Mas, assim, o Batman, essa é a temática dele. Ele não existe sem o vilão. Da mesma forma que no final desse filme, a Mulher Gato fala, bora pro norte, bora fazer alguma coisa. Ah, não, você já é comprometido. Ele é comprometido com Gotham. O Batman, ele é comprometido com Gotham, ele é comprometido com o legado dos Wayne, de certa forma também, agora principalmente, que ele tomou consciência disso, mas o legado de Gotham, que ele querer defender a cidade, é
Esse aqui é o único ponto fraco do Batman que a gente estava falando. Qual que é a fraqueza do Batman? A cidade dele, Gotham City. Se você, mano, você pode destruir o mundo todo. Se Gotham tiver com incêndio, ele fala, não, peraí, calma aí, eu vou ajudar os cidadãos de Gotham primeiro, porque é minha vizinhança, tá ligado? É minha galera, é minha cidade, é o lugar onde eu cresci. Então, assim, você pegar um vilão que conseguiu executar o plano dele e justamente, finalizando, concluindo tudo isso que foi dito aqui, a minha nota para o filme o filme, ele é um filme nota 10 para mim, que sou fã do Batman. Para quem realmente é fã, que fala assim, mano, Batman é o meu herói, aqueles fanboyzinhos de carteirinha. Para filme do Batman é nota 10. Agora, se a gente vai colocar ele no Rotten Tomatoes, né? Se a gente vai colocar ele em um nível de crítica, se for para levar em consideração tudo, sem levar o meu sentimento de cadelinha do Batman para minha análise, eu acho que ele é um filme que dá no máximo um 4. De 0 a 10? Não, de 0 a 5. Ah, tá. De 0 a 5 Tipo, ele é de um 0, 4. 0 a 5 eu até fiz a Justamente minha por causa que ele avaliação. tem, justamente porque ele tem esses furos no roteiro que deixam o filme muito longo, mas sem, eu acho que faltou um plot. Sabe aquele plot do filme que você fala, mano, que coisa absurda? Porque o filme, ele é muito, muito da hora. Quando aparece o Batmóvel, as cenas, a fotografia, ele é um filme top do Batman. Mas por isso que eu falo, nota 10. Mas se você para pra pensar assim, não teve nada que você falou, nossa, o plot do filme foi justamente esse, o Batman ter sido usado como vilão, entendeu? Tipo assim, o Batman ter participado do plano do Charada. Esse é o único plot que tem no filme. E é um plot que dá pra você já ir vendo ele sendo arquitetado, não é tipo Seven, que você abre lá a caixa e tá lá a cabeça, sabe? Você fala, nossa, agora sim entendi. Eu acho que falta um plot desse pra ele ser um nota Tem uma 5. cabeça em Seven? Pode levar. Mas assim, Está ó, na caixa. Pode levar. eu também dou 4 para esse filme. Não porque eu achei ruim, realmente o roteiro tem uma hora que dá uma deslizada, porque ele mistura um pouco dos elementos num momento muito na hora. Então, por exemplo, uma hora a gente estava acompanhando a rotina do Charada, aí do nada corta pro passado do Bruce Wayne, que aí entra a questão do pai dele. Obviamente, entra em conflito também. O Charada vai por esse caminho. Mas depois que ele chega nesse ponto, a trama vai desenvolvendo para um outro caminho, e aí entra a mulher gato com os conflitos pessoais dela, e a outras questões. Aí o filme dá uma perdida, mas depois volta, que aí a gente já entra aí já no terceiro ato. Eu acho que o finalzinho foi o começo do terceiro ato, que é a transição do segundo para o terceiro. Eu acho que ali bobeou ali, e aí já uma coisa mais concepção minha, nessa questão aí do Batman, por exemplo, como o Humberto falou, depois que o filme acabou, a gente percebe essa evolução, essa questão. Eu acho que é justamente depois que o filme acabou, depois que a gente viu o que aconteceu, e não exatamente por algo muito específico, porque ele teve que sofrer para isso. Eu acho que foi muito mais pela história, foi muito mais pela motivação, foi muito mais pelo charada que ele se desenvolveu, e não exatamente algo muito mais assim pensado, um negócio mais assim, nossa, ele perdeu alguém, sabe um negócio mais pesado como esse? Ele perdeu alguém, ele teve alguma coisa destroçada, sabe? Gotham foi um pouco destruída? Foi, mas a gente Alfred não sentiu isso, também, os sabe? pais dele, sei lá. Exatamente, o Alfred não tem muito isso. Eu senti mais a dor dele por conta dos pais, pelo pai também ser errado, sabe, essas questões, elas parecem que não têm um peso tão grande quanto as ações do Charada. E eu acho que esse é o ponto. Então eu tiro meio por conta do deslize do roteiro e meio por conta disso do 4. Para encerrar também aqui minha parte, tipo, quando eu fiz a minha avaliação no Letterboxd, que eu sempre faço quando eu vejo um filme novo, eu também dei 4 pro filme. Eu acho que é um filme que ele é longo e, assim, ele dá para você assistir às 3 horas, assim, mas tem uns momentos que, como eu falei até no início da gravação, eu falei assim, tipo, se tivesse tirado tal parte, para mim, tipo, não ia fazer falta nenhuma, sabe? Beleza que teve, mas podia Eu tirar, acho fazer um filme vocês muito bunda mole. Tem que ter filme longo mesmo, cara. Pô, filme longo é uma coisa. Não, Titanic, toda vez que eu vou no cinema, é foda, né? eu gosto pra Não, caramba, adorei esse filme desse tamanho, filho. Titanic é um saco, até o avião explodir. 4 horas e blau. Meu Você vai na amigo, locadora, eu É Titanic. muito assisti todos os chato, Senhor dos velho. Anéis e Hobbit, meu parceiro. Isso daí não é nada. Batman não é porra nenhuma. Titanic, sim. quando vinha na locadora, vinha em 2 DVD, porque não cabia num só. Era parte 1 e parte 2. Mas Titanic tem Mas 3 horas e enfim, pouquinho só. deixa eu 3 ver, e só eu vou 10. confirmar aqui.
Titanic. Duração. Titanic tem 3 horas e 14. Vingadores Ultimato é maior do que Titanic. Mas é Não é porque não. Titanic enfim. Mano, tem mais Mas horas de filme do que horas de afundar, mano. O Titanic exato, afundou em 2 tipo, horas e 40. eles passam tipo 2 horas apresentando o navio, tá? Tipo uma vibe mais deslumbrada, Mas assim. também é um filme Mas que enfim, virou meio clichê pra nós também, então a gente não tem como. Tipo, a gente passava direto cresceu na com Record. isso, né? Então. Né? Aí, enfim, só para encerrar, eu dei 4 porque eu achei que o filme ele é um filme longo e é um filme que não aparenta ser tão longo quanto mas ao mesmo tempo tem algumas cenas desnecessárias que eu não acho que precisaria ter. Então, assim, dá para você assistir as 3 horas? Dá, você consegue assistir tranquilo. Aquele filme massivo, por mais que ele tenha um ritmo lento, acontece muitas coisas e vai acontecendo várias coisas mais frenéticas, sabe? Tipo, a perseguição, tá um ritmo mais lento dele investigando, tal, e do nada uma perseguição. Investigando, ele invade o lugar e tem uma briga generalizada com não sei quantas pessoas, sabe? Então o filme tem esses pontos assim que dá uma animada, ao mesmo tempo que ele tem os momentos que ele dá uma pausada e fala, vamos investigar aqui, o que é que essa charada tem a ver, o que é que ele quis dizer com isso, quem ele está falando sobre, sabe? Enfim. E também eu tirei meio ponto por questão de tipo, sabe aquele filme que você assiste, você gosta, mas você fala, tá, eu gostei, mas não é um filme nota 5 de 5. É um filme nota menos que isso, mas ao mesmo tempo não é um filme ruim. Então eu tiro ponto por causa disso, mas assim, eu achei um filme bom, mas faltou aquele. Mais que um filme de origem. É o primeiro filme do Batman do Robert Pattinson. Então, vão ter mais, sei lá, mais 2 filmes no mínimo para fechar uma trilogia. Pode até ser que tenha mais que isso, caso eles vão fazer um Liga da Justiça 2 aí com o Robert Pattinson, não sei. Mas, enfim, é um filme assim, que está começando a contar a história do Batman. Então, não tem aquele algo a mais, que nem o Humberto falou, não tem aquele plot, não tem aquela pegada no final que você fala, caramba, tal. Porque já que eles falaram tanto que o Charada ia ser uma representação do... Representação não, mas muito inspirado no Zodíaco, podia ter um plot final assim, tipo, mostrando a identidade do Charada, podia ser um plot interessante. Podia ser um plot interessante mostrando o que o Charada estava querendo fazer por trás daquilo ali, podia se tornar um plot interessante do filme, sabe? Qual o objetivo do cara de fazer isso? Tipo, eles contam tipo, como se Você fosse... está criticando o Charada? Não estou criticando o personagem, é um personagem que eu gostei, já falei que sim, que eu achei ele sensacional. Só que ao mesmo tempo, sabe faltou, para esse funcionar nota 5, faltou aquele algo a mais, sabe? Aquele negócio no final que você fala assim, tá na cadeira e fala, caramba, o que é que eu Porra! acabei de ver aqui, sabe? Tipo, eu vi um filme muito bom do Batman, mas eu não vi aquele filme que eu sempre queria sentar na cadeira e falei, caralho, tá ligado? Tipo, né, exatamente, você aplaude no final do filme. Não teve, não tem esse negócio. E tudo bem não ter, tá ligado? Um filme nota 4, e se um filme nota 4 tá muito bom. E foi essa é a minha nota. E, enfim, eu acho que é isso. Já falamos bastante aqui. Sempre quando falando sobre filme, a gente se empolga e dá mais de 1 hora de podcast. Mas, enfim, muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. Se você curtiu, compartilha nas redes sociais, manda para os amigos, dá like, comenta e tudo isso que vocês já sabem. Então é isso. Até semana que vem e valeu!